O setor da construção civil tem-se debatido com a falta de mão de obra, também com o aumento dos preços das matérias-primas. A Vanessa Pereira está agora com um empresário do ramo. Vanessa, boa tarde. O que pedem os construtores ao Governo? Essencialmente, por exemplo, a revisão de orçamento que possa acompanhar a subida dos preços. Mas vale lembrar que este é um problema que já vem desde o início da pandemia, os preços a subir de dia para dia, agravados agora pela Ucrânia. O setor vive mesmo no escuro. Esta obra que temos, por exemplo, atrás de mim, é um exemplo disso. O orçamento foi feito num valor, neste momento o empreiteiro já está em prejuízo. O que é que pode ser feito? Vamos pedir a ajuda do Presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas, Reis Campos, e, portanto, peço-lhe para nos explicar que solução é que vos pode ajudar. Olha, este problema da subida abrupta dos preços das matérias-primas e principalmente dos materiais de construção é um problema, como disse, é um problema que já vem de trás há 2 anos. Claro que agora a situação da Ucrânia veio ter uma situação de instabilidade, de incerteza, que provoca, digamos, uma certa insustentabilidade por parte das empresas. Mas o que é que pode ser feito? Este fundo que vocês pedem, o que é que pode permitir? Nós aquilo que pretendemos é que haja uma compensação em relação a esta subida abrupta de preços. Aquilo que nós também sugerimos, e no pacote que apresentamos ao Governo, um dos mecanismos que nós apresentamos foi aquele que a Itália e a França já seguiu. Ou seja, a criação de um fundo que possibilita ao dono da obra, às entidades adjudicantes, a forma de compensar esta subida abrupta de materiais de construção. Desta forma, as empresas poderão mitigar aqui algum prejuízo, não é? Temos mesmo que encerrar este direto, mas vamos perceber melhor na reportagem que vamos ver já a seguir, até porque os preços entre a altura em que é feito o orçamento e a realização da obra chegam mesmo a duplicar. A crise das matérias-primas e a escassez de mão de obra estão a provocar sérios problemas ao setor da construção. A guerra na Ucrânia agudizou um problema que começou em 2019. Atualmente, no espaço de tempo que decorre entre a apresentação da proposta e a realização da obra, o preço dos materiais chega a duplicar. Um ano mais tarde é adjudicado, depois vai para o Tribunal de Contas para visto, demora mais 3 ou 4 meses, e depois vem para consignação, e na altura temos o aço com mais 150% de custo, temos o vidro com mais 80% de custo, a mão de obra com mais não sei quanto. Eu temo mesmo que, se nada for feito, e acredito que vai ser, tenhamos situações em que as empresas colapsarão. Muitas das vezes o preço base que é definido no início, quando os empreiteiros têm que apresentar as suas propostas, esse preço base, que nos termos da lei é o preço máximo que até ao qual a proposta pode ser admitida, esse preço base já está desatualizado. A Associação dos Industriais de Construção e Obras Públicas vai propor ao Governo um conjunto de medidas de apoio ao setor. Pedem a criação de um fundo de compensação para os empresários e mecanismos de correção de preços. Portanto, há aqui um problema muito sério que urge a enfrentar, e acho que a ICOP faz muito bem em discutir isto com os autarcas, com os empresários, com os engenheiros, com os arquitetos, os medidores orçamentistas, para que possamos encontrar aqui um caminho em que rapidamente chegue ao Governo e que possa incrementar até algumas das medidas que o Governo já tem vindo a anunciar. O Instituto de Mercados Públicos admite que ainda não se sente uma retração do setor, mas muitos empreiteiros optam por abandonar as obras para não terem prejuízos. Há, de facto, muitas obras que ficam por celebrar os respectivos contratos e muitas obras que ficam por ser concluídas, mas ainda não é evidente essa retração. A escassez de matérias-primas não é o único problema do setor. Os custos da mão de obra aumentaram 7,3% desde o ano passado. Pelas contas dos industriais, fazem falta cerca de 80 mil trabalhadores. Olhamos agora para